Olá, seja bem-vindo mais uma vez na nossa aula. Então aqui na parte de hardware vamos ver os componentes do computador, tanto que ele é feito. Então vamos lá, bem fácil, bem simples aqui, ó. Lembrando que o documento também vai dar na descrição do vídeo. Então aqui primeiro temos a placa-mãe. A placa-mãe seria a parte mais importante do computador, porque é a placa-mãe onde ela vai o processador, vai a memória RAM, vai o HD conectado ali, a fonte de energia, ou seja, tudo vai conectado nela. Ok? Se a sua placa-mãe estraga, então seu computador já era. Você tem que trocar a sua placa-mãe. Então a placa-mãe também é conhecida como motherboard, né? É um componente essencial de um computador, que conecta todos os componentes do computador. A escolha da placa-mãe é muito importante ao montar o seu computador. Então você tem que ter um certo conhecimento aí para poder estar escolhendo a placa-mãe ideal para você, ok? Quando você se compra o computador na internet ou na loja, ele já vem tudo configurado já com placa-mãe, memória RAM, processador, você não precisa mexer em nada, ok? Ele já vem configurado. A não ser quando você quer comprar um computador específico, você vai em loja especializada, loja que monta o computador para você. Você chega na loja e fala, ó, eu quero um computador para fazer tal tarefa, por exemplo, um computador para edição de vídeo. Então, um computador para edição de vídeo é um computador que exige mais. Então, você tem que ser uma placa-mãe mais potente, processador mais potente, mais memória RAM. Então, tudo tem que ser mais. Então, vai ser um computador bem mais caro. Esse computador meu que eu estou usando aqui, esse computador eu paguei nele em torno de R$6.000. Só que é um computador para edição de vídeo, ok? Então, ele roda jogos pesados também. Roda jogos pesados como o GTA V, ele roda na qualidade máxima, ele roda, na resolução máxima. Então, para você escolher uma placa-mãe, ela depende do que você vai usar o seu computador. Para quê? Para que tipo de serviço, ok? Esse computador que você compra nas lojas, por exemplo, na Magazine Luiza, na Casas Bahia, essas lojas assim, são computadores mais básicos, tá? Então é só para utilizar no dia a dia ali e tal, né? Não só computadores para tarefas pesadas, como jogar, como fazer edição de vídeo. Se você quiser um computador para isso, você tem que ir numa loja especializada, tá certo? O próximo item seria o processador. O processador também é uma parte muito importante. Sabe essa caixa que tem do lado do computador aqui? Essa caixa que tem no computador? Geralmente as pessoas falam que essa caixa é a CPU. A CPU é o nome que é dado ao processador. Aqui, ó, o processador é esse aqui, ó. Ele vai aonde, processador? Na placa-mãe. Ele vai aqui, ó, tá vendo? Ele vai aqui dentro, ó, processador. Então, a caixa, o pessoal costuma chamar de CPU, mas ela não é o CPU, ela é a torre, né? Ela é o gabinete. Esse é o nome dela. O CPU é o processador, ó. Um processador também conhecido como CPU, né? O central de processamento. É o cérebro do computador, ou seja, esse aqui é depois da placa-mãe, o CPU, o processador é a parte mais importante do computador, né? Porque tudo vai nele, ele é o responsável por tudo. Ainda mais quando o seu computador não tem uma placa de vídeo para ajudar. Porque quando ele não tem uma placa de vídeo, ou seja, todo o processamento fica nele ali. Ele depende dele para tudo. O processador é composto de vários núcleos, tá? Que são responsáveis por executar instruções de programa de forma sequencial. Quantos mais núcleos o processador tiver, mais tarefas ele pode executar. A velocidade do processador também é medida em GHz. Lembra que nós passamos aqui? Vou apertar a tecla do Windows, ó. Então, ó, GHz, ó. A velocidade dele é medida em GHz, tá certo? O meu é 3.59. Ok, então o processador é uma das partes mais importantes também do seu computador. O próximo item também seria a memória RAM. A memória RAM também, todos são importantes, tá? Todos são importantes, cada um tem sua função. A memória RAM trabalha junto com o processador. A memória RAM, quanto mais memória RAM você tiver, mais tarefas você consegue manter aberta. Por exemplo, eu estou com várias coisas abertas. Eu estou com o documento Word aberto. Eu estou com o programa de edição de vídeo aberto, gravando essa aula para você. Eu estou com o navegador que também é aberto, o Google Chrome. O Microsoft Edge também está aberto. Então tem várias coisas abertas ao mesmo tempo que, ou seja, quanto mais memória você tiver, mais programa você consegue deixar aberto. Ó, se você vir aqui na pasta do Windows, eu vim aqui, ó, esse computador, botão direito, propriedades, ele vai abrir aqui para você, ó, e ele te mostra quanto de memória RAM você tem. No meu caso, ó, RAM instalado, ó, tem 16 GB de memória RAM. A memória RAM também ela é muito cara, então quanto mais memória RAM você tiver, melhor é para o seu computador, ou seja, mais rápido ele vai ser, e também mais caro vai ficar o computador, quanto mais memória RAM. Tá certo? Mas a memória RAM é uma parte muito importante do seu computador também. O disco rígido ou o hard disk, né, ou HD é a mesma coisa. Então é o HD, é onde os seus arquivos ficam armazenados.
as suas fotos, suas músicas, os seus programas, ou seja, fica tudo armazenado aqui. Creio que o HD está com os dias contados, por causa do SSD. O SSD já é uma tecnologia mais nova, mais avançada e mais rápida do que o HD. E nesse computador meu que eu estou usando, tem um SSD e tem um HD, só que o SSD é bem mais caro do que um HD. Então tudo que você tem no seu computador fica tudo aqui dentro armazenado. Vou abrir aqui o Explorer. Então você está vendo todas as pastas aqui, ó. Tudo isso que você está vendo está dentro do seu HD. O seu HD que é esse computador. Então aqui, ó, tem o SSD, tá? Que seria o que eu falei para você. Aqui é onde está instalado o Windows. E ó, eu falei para você, ó, não deixa ficar assim, tá? Diminui muito aqui, ó, ficar sem espaço. Por que tá assim? Porque o espaço está acabando, ó, tem 15 GB livre. Então, eu tenho que apagar alguns arquivos ali, tá certo? Aqui, ó, o HD, esse seria o meu HD, ó, é um HD de 500 GB. Só que os 500 não ficam 500, porque o sistema ele pega um pouco para ele, ó. Então, livre mesmo, total, tem 465 GB. Livre tem 187 GB, tá? Então, esse aqui é o HD. E o SSD que eu falei para você, o SSD também é um tipo de HD, só que mais caro ou mais potente também. E também para inicializar seu computador, para você usar ele, é bem mais rápido do que em comparação com um HD, certo? Também temos a placa de vídeo. A placa de vídeo é uma parte muito importante também. Se você que gosta, a placa de vídeo é mais para quem mexe com edição de vídeo, mexe com jogo, com gamer, então é mais para isso. Para quem usa o computador só para acessar a internet, o Google Chrome, YouTube, Google, Facebook, essas coisas, não precisa necessariamente de uma placa de vídeo. A placa de vídeo é para a tarefa mais pesada, né? Editor de vídeo, jogo, fazer live e essas coisas assim, que a placa de vídeo ela serve. Então, se você tiver uma placa de vídeo, o seu computador fica bem mais potente também. A qualidade também da imagem é outra, é ela que é responsável para dar qualidade ao seu vídeo. Por exemplo, um jogo, quando você vai jogar um jogo, é ela que vai ser responsável para manter a resolução daquele jogo na qualidade máxima. Então, se a sua placa de vídeo, se o seu computador não tem uma placa de vídeo, ele vai ser bem mais fraca e a resolução daquele jogo não vai ser tão boa quanto deveria ser na resolução máxima, tá certo? E a fonte de energia. A fonte de energia é o que? Ela fica também na caixa, né? Fica no gabinete e ela é responsável para ligar o computador. A energia passa por ela. A energia é conectada aqui, ó. E esses cabos, todos esses cabos aqui, ó, são conectados na placa mãe. Lembra da placa mãe? Lá em cima. Ó, então os cabos vai ser conectado aqui, ó. Alguns o HD vai ser conectado aqui e outros cabos vai ser conectado aqui, ó, tá? Daquela fonte lá. Para quê? Para ligar o computador, o cabo de energia. Então tudo vai ser ligado, conectado na placa mãe da fonte, tá certo? Mas é esses componentes mais principais que eu queria passar para você. Lembra também que esse documento vai estar na descrição dessa aula aqui também, se você quiser, tá certo? Então vamos para a próxima aula.